Vamos começar falando sobre HTML, que é a tecnologia que define a estrutura de uma página ou de um documento. Os documentos HTML são formados por elementos HTML alinhados, e os elementos são definidos por tags. Por exemplo, todo o conteúdo de um documento HTML precisa estar dentro de um elemento chamado HTML. E nós podemos definir esse elemento dessa forma. A primeira tag é formada por um caractere de menor, seguido do nome do elemento, seguido de caractere de maior. Essa tag marca o início do elemento HTML. A segunda tag é a de fechamento, que é quase igual à tag de abertura, mas tem uma barra no início. Entre as tags de abertura e fechamento vem o conteúdo do elemento, que pode ser um texto ou pode ser outros elementos HTML, dependendo de qual é o elemento. E cada elemento HTML tem um propósito. Por exemplo, o próximo elemento básico de um documento é o cabeçalho, delimitado pelas tags head. Esse elemento fica dentro do elemento HTML. Dentro desse cabeçalho podem aparecer ainda outros elementos. O mais comum deles é o elemento title, que é delimitado pelas tags title, de abertura e fechamento. E dentro dessas tags, nós colocamos o conteúdo, que nesse caso é o título que nós queremos que apareça no navegador. No cabeçalho também podem aparecer outros elementos. Por exemplo, é aqui que nós vamos incluir elementos para adicionar JavaScript e CSS na página, como a gente vai ver mais pra frente. E no mesmo nível do cabeçalho, ou seja, diretamente dentro do elemento HTML, fica o elemento body, que contém todo o conteúdo visível da página, também declarado na forma de vários elementos. Por exemplo, podemos usar o elemento H1 para definir um título de nível 1 para a página, o elemento H2 para definir um título de nível 2 e um elemento pre para definir um parágrafo. Todos os elementos são iniciados por tags de abertura e a maioria dos elementos, como é o caso de todos aqui, precisam ser terminados por tags de fechamento. O que muda aqui é o nome de cada elemento, e o navegador vai usar esses nomes para decidir como e onde mostrar cada elemento. Vamos ver como essa página simples aparece no navegador. O Cloud9 tem um navegador interno que pode ser usado para processar e renderizar documentos HTML. Aqui nós temos um documento simples com o nome de exemplo1.html. Para ver como esse documento é visto por um navegador, podemos clicar em Preview e depois em Live Preview File, e o resultado é mostrado nesse painel que abre à direita. Uma coisa legal é que esse navegador interno mostra um contorno para cada elemento HTML visível, ou seja, cada elemento que está dentro do elemento body. Por exemplo, se a gente clica aqui no H1, a parte da página correspondente a esse elemento é destacada no navegador, assim como o caso do elemento H2 e o elemento P. E quando nós selecionamos o elemento body, a página inteira é marcada, porque o body define toda a área visível de um documento HTML, e os outros elementos estão dentro desse elemento. Repare que o navegador ignora quebras de linha do documento original. Por exemplo, nós podemos colocar várias quebras de linha aqui, que o resultado final continua o mesmo. Isso é muito útil, porque nós podemos formatar o código-fonte, que é esse arquivo HTML, da maneira como acharmos melhor, e isso não terá impacto no resultado. Se nós quisermos que a quebra de linha seja vista pelo usuário, existe um elemento HTML para isso, que é o BR, que vem de Line Break. Se a gente colocar aqui, pronto, agora o resultado foi atualizado com uma única quebra de linha. A gente pode colocar quantas quebras de linha nós quisermos. Tags HTML também podem ter atributos. Atributos são valores adicionais usados para ajustar o comportamento de um elemento. Os atributos são especificados dentro da tag de abertura de um elemento e podem ou não ter um valor. Se o atributo tiver um valor, a forma de definir é nome do atributo igual e o valor do atributo entre aspas. Se o atributo não tiver um valor, é só colocar o nome do atributo dentro da tag. Por exemplo, o elemento img é usado para inserir uma imagem na página. O endereço da imagem é especificado no atributo source do elemento, dessa forma. Aqui, source é o nome do atributo e a URL é o valor. O elemento img tem uma característica diferente dos elementos que nós vimos até agora. Ele não pode ter um conteúdo, ou seja, o padrão HTML diz que tags img não podem ter conteúdo. Se tiverem, então o HTML se torna inválido. E já que não é permitido colocar nenhum conteúdo, não se deve também colocar a tag de fechamento nesse caso.
O certo é como nós fizemos na primeira linha, apenas a tag de abertura com seus atributos. O elemento A é usado para inserir um link na página. A URL para onde o link aponta é especificada usando o atributo href. E se quisermos que o link seja aberto em uma nova janela ou em uma nova aba do navegador, podemos adicionar o atributo target com o valor _blank. Esse elemento pode ter um conteúdo, portanto, a tag deve sempre ser fechada. E o conteúdo é justamente o texto que vai aparecer na página e que poderá ser clicado para levar o usuário para uma outra página web, ou seja, para um outro documento HTML que o navegador vai processar e exibir. O elemento input é usado para declarar elementos de formulários e aceitar dados de entrada dos usuários. Aqui, nós declaramos o input com o valor do atributo type igual a e-mail, o que significa que esse elemento será uma caixa de texto para o usuário digitar um e-mail. Além disso, nós incluímos o atributo required, que indica para o navegador que esse campo não pode ser deixado em branco. Nesse caso, esse atributo não tem nenhum valor, apenas o fato dele estar presente na tag já é suficiente, porque esse é um atributo booleano. Existem atributos que são específicos de elementos e atributos que são globais. O atributo src, por exemplo, é um atributo específico, porque ele pode ser usado em alguns elementos, como img e script, mas não em outros, como dentro de uma tag A. E atributos globais são atributos que podem ser usados em qualquer elemento. Os dois atributos globais mais usados são id e class. O objetivo do atributo id é identificar um elemento na página. Por isso, não podem existir dois elementos na página com o mesmo id, mesmo que os elementos sejam de tipos diferentes. Esse identificador é normalmente usado pelo CSS para formatar um elemento específico ou pelo JavaScript, como vamos ver mais para frente. O atributo class é usado para definir uma lista de valores, chamadas de classes, para um elemento. Um elemento pode pertencer a uma única classe ou a diversas classes separadas por espaços. Por exemplo, esse elemento P pertence a uma única classe, chamada colorido. Já esse outro elemento pertence a duas classes, colorido e borda azul. Repare que, ao contrário do elemento id, que deve ser único, a mesma classe pode ser atribuída a mais de um elemento. Nesse exemplo, a classe colorido foi atribuída aos dois elementos P. Pensando de outra forma, podemos dizer que a classe colorido contém dois elementos, cada um dos elementos P que tem essa classe. Por outro lado, a classe borda azul só tem um elemento. Quem define os identificadores e classes dos elementos é o programador. A única restrição é que os nomes não podem ter espaços, e por convenção, as palavras normalmente são separadas por hífens.